Segundo Samuel 21, versículo 15. Se encontrou, diga amém. Então vamos ler o texto que diz assim. Deixa só os irmãos terminarem de dar uma circulada aqui para a gente poder ler a palavra de Deus de uma maneira mais calma. Eu entendo que a gente está na correria, eu quero só dar o tempinho para vocês. Pronto. Tá ótimo. Tá todo mundo tranquilo agora? Podemos ler, amém? Então tá. O texto diz assim: de novo, tiveram os filisteus uma guerra contra Israel. E desceu Davi, e com ele os seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus, que Davi se cansou. Eu vou repetir essa parte final. E tanto pelejaram contra os filisteus, que Davi se cansou. O texto que nós lemos diz: quem foi que se cansou, gente? Vamos orar mais um pouco? Feche seus olhos. Pai, a Ti toda a glória, a Ti toda a honra, a Ti todo o louvor e toda a adoração. No nome de Jesus, traz direção para a nossa vida, nos ensina, nos direciona naquilo que precisamos colocar em ordem e ajustar na nossa caminhada, e faz com que o Seu nome, somente o Seu nome, seja glorificado. Usa a minha vida e faz com que eu seja um canal, simplesmente um canal. Oramos juntos no nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. O título que eu dei para essa mensagem é um título que tem muito a ver com o que tem acontecido na minha vida e com aquilo que eu tenho recebido de Deus nesse período da minha vida. E o título dessa mensagem é: quando os líderes se cansam. O texto que nós acabamos de ler conta que Davi lutou tanto contra os filisteus, eles estavam lutando tanto, que Davi se cansou. Guerreiros também se cansam. Guerreiros também se cansam. Líderes que querem ser relevantes em sua trajetória, líderes que querem ser relevantes no cumprimento do seu propósito de vida e na sua missão, eles enfrentam tantas batalhas, lutas, umas atrás das outras. E uma das grandes verdades é: no meio desse processo de lutas e batalhas, no meio desse processo e dessa correria para cumprir o propósito de Deus, os líderes se cansam. Guerreiros também se cansam. Quando eu vi esse texto, eu comecei a fazer perguntas para Deus, porque existem momentos em que eu estava falando: Deus, eu estou esgotado, cansado. E eu sei que para nós cumprirmos o propósito de Deus para a nossa vida, vencermos a missão de cada dia, nós não podemos permanecer cansados. Ficar cansado não é pecado, ficar cansado não é problema. Permanecer cansado, isso é um problema. E para isso então eu fui perguntar a Deus: o que é que faz o peso? O que é que faz a pressão gerar cansaço na vida de líderes? E aí eu fui vendo na vida de Davi, analisando a minha vida e a vida de outros líderes. Uma das coisas que faz com que líderes se cansem, é decepção constante com pessoas.
Se você olhar a vida e a trajetória de Davi, Davi vem tendo durante a sua trajetória uma sequência de decepção com pessoas, e não há nada que machuca e sugue mais as energias de um líder dele sofrer, passar por decepção com pessoas que ele não imaginava de que ele iria passar. De tantas decepções que Davi passa, ele passa por uma decepção dentro da sua própria casa com o seu próprio filho Absalão. Se você observar, a decepção, ela drena as energias de um líder, principalmente quando ele se decepciona com alguém que ele não acreditava que iria o decepcionar. Outra coisa que faz um líder se cansar é o peso. Líderes precisam tomar decisões seríssimas. Constantemente, líderes precisam tomar decisões, e o peso de certas decisões que o líder precisa tomar, isso desgasta, rouba a energia e o deixa cansado, mas não tem para onde fugir, porque líderes têm que tomar decisões. Se você ler aqui o texto de 2 Samuel, capítulo 21, início do capítulo 21 de 2 Samuel, Davi, ele está precisando de tomar uma decisão seríssima de quem ele iria dar de sacrifício para que se rompesse, se acabasse com a fome de 3 anos que estava sobre Israel. Israel está passando 3 anos de fome quando Davi vai consultar o Senhor. Por que aquela fome? Por que aquela escassez? O Senhor vai dizer: porque Saul, ele cometeu um erro quando ele foi sacrificar, derramar sangue dos gibeonitas. E Saul não poderia derramar o sangue dos gibeonitas, porque Josué tinha feito um voto lá atrás de que não derramaria sangue dos gibeonitas, e Deus honra voto, Deus honra aliança, Deus olha para isso. É por isso que nós precisamos ficar muito atentos, para não quebrar um voto de aliança que um dia os nossos lábios declarou diante do Senhor. Israel começa a pagar um alto preço por isso, e quando Davi vai perguntar para Deus: Deus, o que é que nós estamos passando? Deus vai lá e diz: agora você vai precisar de escolher 7 homens da casa de Saul, para que esses homens sejam mortos, e aí acabe então a fome sobre Israel. Essa escassez e essa luta que Israel está passando vai acabar quando você escolher 7 homens da casa de Saul, para que esses homens sejam sacrificados pelos gibeonitas, e então acabe essa desgraça. Bom, agora pensa em Davi como líder, que ele precisa escolher quem são os 7 da casa de Saul que iriam ter que morrer em sacrifício. Foi logo depois disso que Davi, no meio da batalha, já estava numa pressão emocional, psicológica doida, e no meio da batalha ele então se cansa. Eu gosto muito, no meu período de descanso em casa, de assistir uma série onde conta o dia a dia do presidente dos Estados Unidos. Então eu gosto muito de aprender com essa série. E uma das coisas que eu observo nessa série é as tomadas de decisões que o presidente dos Estados Unidos tem que tomar. Ele é um líder. E as suas tomadas de decisões, elas precisam envolver a decisão de quem morre e de quem vive. Essas tomadas de decisão essas tomadas de decisões, elas normalmente escolhem se eu deixo vivo 100 da minha nação ou se eu deixo morrer 200 mil de outra nação.
Eu deixo morrer um num avião ou eu deixo morrer 500 mil numa cidade? Como é que eu faço? Líderes têm que tomar decisão. Isso eu estou falando numa proporção grande. Se formos olhar numa proporção do dia a dia da igreja, toda hora nós temos que tomar decisões aonde a sua decisão ela vai alegrar um e entristecer o outro. A sua decisão às vezes ela vai promover um e não promover de alguma maneira o outro. A sua decisão vai ser de enviar um e não enviar o outro. E quando acontece isso, essas tomadas de decisão, elas drenam a energia de um líder que sabe o peso da sua responsabilidade nas decisões. Outra coisa que rouba as energias e cansa um líder é quando o líder passa por uma série de problemas e enfrenta uma série de problemas um atrás do outro. Nesse texto que nós lemos, diz que mais uma vez eles estavam lutando contra o filisteu. Os filisteus, era uma sequência de 4 batalhas, uma atrás da outra. E nós que estamos liderando, existem momentos na nossa trajetória como líderes que vem uma batalha atrás da outra, uma batalha atrás da outra, uma encaixando o outro. E às vezes o cara saiu de uma e quando ele está pegando fôlego, pá, é outra. E ele tá e levantou e pá, é outra. E chega uma hora que essa sequência de adversidades, de lutas e de pressões, elas deixam o líder cansado. Líderes se cansam quando vem uma sequência de problemas de todos os lados. O camarada está enfrentando um problema danado e uma luta danada no ministério, enfrentando um problema danado e uma luta na família, está enfrentando problemas e lutas financeiras, está enfrentando problemas e lutas com pessoas que estão acima, com pessoas que estão abaixo e com pessoas que estão do lado. Parece que vem tudo isso embolado e de uma vez só. E aí isso cansa líderes. John Maxwell, ele conta no seu livro 300, o líder 360 graus, que todo líder ele precisa saber lidar na sua liderança com quem está em cima, com quem está do lado e com quem está embaixo. O problema é quando o líder ele tem problema com quem está em cima, problema com quem está do lado e problema com quem está embaixo. Líderes se cansam quando eles estão com muitos projetos em andamento, estão com muito trabalho e não conseguem parar para ter tempo para o descanso. E esse tem sido um dos grandes desafios do meu ministério, para eu poder não cansar, e entendo a responsabilidade disso, não permanecer cansado. Porque se tem uma coisa que nós que estamos liderando, estamos tendo, é constantemente pensamento. É um desafio para nós conseguirmos administrar todo o pensamento que nós temos, de projetos, de ideias, de coisas que tem que colocar em prática, e tem que colocar em prática, e brilhou uma ideia, e eu preciso fazer, e tem que colocar em prática, surgiu aqui algo muito legal que Deus me deu como estratégia, e eu preciso fazer, mas talvez eu preciso fazer, mas não naquele exato momento. Quantos podem dizer amém? Muito trabalho, muito trabalho, muito trabalho. E aí cansamos. Nos últimos 2-3 meses, essa correria de muito trabalho, eu estava dormindo muito pouco. Tinha noite que eu dormia 3 horas por dia, no máximo, às vezes 4 horas por dia, e corre, viaja para um lado, viaja para outro lado, e aí tem que dar tempo com muita atenção e com muita qualidade para a família, e eu quero fazer isso, e aí você precisa estar a todo lugar fazendo com excelência, e eu quero fazer isso, e tudo que você vai fazer com excelência, isso suga a sua energia. E aí os líderes que estão muito envolvidos, eles se cansam. Uma outra coisa que Deus me falou, isso cansa líderes. São líderes que estão cansados porque eles têm muita informação e pouca ação. É o que eu tenho visto demais hoje.
Tem líderes que estão cansados, não é porque eles estão fazendo muita coisa, agindo, correndo e colocando em prática um projeto, isso não. Eles estão cheios de informação e pouca ação. E porque você está cheio de informação, a sua cabeça fica fervilhando e você não consegue resultados nenhum, porque você não está colocando em prática. Aí você fala, nossa, mas eu estou tão cansado. Você está cansado é da poluição, do excesso de informação que você vem recebendo. Isso se transformou em uma poluição mental. Isso cansa. Deus tem me mostrado que eu preciso lutar para não permanecer cansado, porque quando o líder fica cansado, se você ler o capítulo 21, versículo de número 17, pega lá para você ler junto comigo. O versículo de número 17 diz assim: porém Abissai, filho de Zeruía, o socorreu e ferindo o filisteu, o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco à batalha, para que não se apague a Deus tem me falado, você não pode permanecer cansado, porque isso corre o risco da sua lâmpada apagar. O que eles disseram ali para Davi é: Davi, nós não vamos mais deixar você ir para a batalha para que a lâmpada de Israel não venha apagar. Davi era um referencial de ânimo, fé, adoração e motivação para toda a nação. Ele representava isso, ele era a luz que influenciava a nação para isso. Ele era a luz que influenciava os outros líderes, ele era a luz que influenciava os guerreiros. E os seus guerreiros ao seu lado, na intenção de o proteger, falaram: Davi, você não vai vir mais à batalha conosco, porque a lâmpada de Israel não pode apagar. Verdadeiros líderes são um referencial para aqueles que estão à sua volta. Verdadeiros líderes são um referencial para a sua equipe. Verdadeiros líderes são um referencial para aqueles que ele treina. E porque eles são referencial, eles não podem deixar a lâmpada deles apagar. Não podem deixar a lâmpada deles apagar. Você pensa e analisa comigo, uma igreja, ela não pode estar completamente animada, vibrante, contagiante, se o seu pastor está desanimado, cansado e sem vibrar com as conquistas que eles alcançam. Uma família não pode ter um líder dentro de casa que é o referencial, seja o pai ou a mãe, com a lâmpada apagada. A sua igreja, querido pastor, não pode ter você com a lâmpada apagada. Esse é um dos maiores desafios dos meus últimos dias com Deus. Um líder não pode se cansar. Um líder não pode permanecer cansado, melhor dizendo, cansar nós cansamos. Um líder não pode permanecer cansado, porque um líder cansado não consegue tomar decisões sábias. Como o líder precisa de tomar decisões, é um perigo um líder tomar decisões sérias com a mente cansada. Um líder cansado, quando toma decisões importantes, ele pode cometer erros porque ele estava cansado, a sua mente estava confusa, ele não estava conseguindo olhar o quadro de uma maneira ampla. Um líder não pode estar cansado, porque quando um líder não pode permanecer cansado, porque quando um líder permanece cansado, ele perde a oportunidade de conexões que podem abençoar a vida dele. Vou dar um exemplo aqui prático. Nessa correria nossa de estar
cada semana em um lugar do Brasil diferente, cada semana em uma cidade. Então, em vários lugares desses que nós vamos, nós temos um tempo para poder tirar com os pastores, com amigos dos pastores, com pessoas boas de relacionamento, gente que é bom você conseguir. E aí, por muitas e muitas vezes, nesse período de correria, um pastor falava: pastor, vamos jantar ali, pastor, acabou, nós vamos tirar um... E às vezes o culto acaba às 10h30, 11 horas da noite, você bate um papo, e aí você vai sair para jantar às 11h30 para poder acabar meia-noite e meia, chegar 1h da manhã, e depois no dia seguinte ministrar. E muitas vezes eu já falei: pastor, por favor, me perdoa, mas deixa eu ir para o hotel descansar. Pastor, por favor, me perdoa. E depois no dia seguinte eu falava assim: puxa vida, seria tão bom eu estar junto com um pastor tal, com um pastor tal, com um pastor tal. E aí, por causa do cansaço, eu perdi conexões boas. Você sabe que um dia eu estava ministrando numa igreja em Campos, e eu estava vindo de uma dessas sequências de viajar, chegar, viajar, chegar, viajar, chegar. E aí eu estava tão cansado, mas tão cansado, que chegou uma hora no final que o pessoal veio assim: ah, pastor, tira uma foto comigo, pastor, tira uma foto comigo. E eu estava tão cansado, a minha cabeça ficou tão confusa. E eu juro para você, gente, naquele dia eu fechei os olhos e falei assim: Deus, por favor, me ajuda, o que eu faço agora? Porque instantaneamente pintou uma coisa aqui na minha cabeça, aqui, meio que de uma vontade de sumir correndo o povo. Gente de Deus, abençoada, legal. E o porquê isso? Eu estava cansado. As pessoas que estavam ali para tirar foto comigo, que queriam conversar, bater papo, elas não tinham nada a ver com o meu cansaço. E eu posso ter perdido algumas oportunidades boas, porque como líder, eu permiti o cansaço se instalar. Líderes também cansam, mas não podem permanecer cansados. Um líder precisa vencer o cansaço para que ele continue brilhando e influenciando todos aqueles que estão à sua volta. Foi o que Abissai falou para Davi: você não pode parar de iluminar e influenciar a todos aqueles, você não pode apagar, Davi. Ok, maravilha. Então como é que eu faço para vencer esse cansaço, pastor? Porque essas coisas todinhas eu estou experimentando. Eu tenho enfrentado muitas pressões, muito trabalho, estou sofrendo decepção, e eu estou numa correria danada também, com muitos projetos. Como é que eu faço para poder vencer o cansaço? Aí eu vou falar para você na prática o que eu tenho feito de 1 mês e meio para cá. Lembra que eu falei para você no início que eu dou tudo? Então, o que eu estou fazendo na minha vida que dá certo, eu quero dar para você. Quantos querem ouvir, digam amém. Bom, a primeira coisa que precisamos fazer para vencer o cansaço é... Aí você vai bater no ombro do vizinho do seu lado assim: por favor, pare para descansar. Não tem para onde fugir, irmão. Então eu precisei de cancelar alguns compromissos, conversar muito com alguns pastores, alguns colegas, irmãos, alguns compromissos de turmas que eu tinha que dar aqui. Falei: gente, por favor, me perdoa, não vai dar. E aí eu estou aí num período de 30, um pouco mais de dias, que eu falei: eu vou parar para descansar. Talvez, querido pastor, você está aqui, querida pastora, você está no meio do furacão, no olho de um furacão, e você está achando que vai conseguir resolver tudo de uma vez só, e que vai dar conta de tudo de uma vez só. E eu acredito que Deus trouxe você aqui nesse lugar para dizer: ei, você precisa parar um pouco para descansar. Eu vou dizer para você o que é que Deus tem falando comigo nesse tempo. Eu estou pedindo para minha esposa e algumas pessoas da minha equipe, elas me cobrarem isso. Deus, Ele constrói, faz toda a criação em 6 dias, e no 7º dia Deus parou para... Jesus, Ele está correndo de um lado para o outro e fazendo milagres, ensinando o povo, cumprindo o seu ministério, mas de vez em quando Jesus parava para... Se até Deus parou para descansar, por que eu não vou parar para descansar?
E eu vou dizer uma desculpa que eu até pouco tempo atrás estava usando demais a conta. Não, eu vou me gastar pela obra, eu vou acabar com a minha vida e tal, eu vou entregar a minha vida toda pela obra, eu vou entregar, tá, tudo bem. Deus já sabe do meu coração que eu não sou preguiçoso, Deus já sabe do meu coração que eu não sou alguém desleixado com a obra, Deus já sabe que eu não faço a obra do Senhor relaxadamente, e Deus também sabe que não adianta eu querer morrer pela igreja, porque já teve um que morreu e esse que morreu foi o suficiente. Esse que morreu já foi suficiente. Então o que é que eu tenho entendido que Deus quer de mim? Deus quer que eu dê o meu melhor, mas sem acabar com a minha vida. Deus quer que eu dê o meu melhor, mas sem prejudicar a minha família. Deus quer que eu dê o meu melhor, mas sem prejudicar a minha saúde. Quantos podem dizer amém? Outra coisa, se eu quero superar e vencer o cansaço, essa daqui é muito importante. Eu preciso desenvolver. Bata no peito e diga assim: eu preciso desenvolver uma equipe confiável. Agora é a hora que você bota a mão na cabeça e você fala: ai, ai, ai. Porque o que vai proporcionar para você um período de descanso e em paz e tranquilo é você ter uma equipe confiável, querido pastor. O versículo de número 16 e 17 diz: então Isbis Benob, que era um dos filhos do gigante, cujo a lança tinha um peso de 300 ciclos de bronze e que cingia uma espada, intentou matar Davi. Esse filisteu veio para cima de Davi. Olha o que diz o versículo 17: porém Abissai, filho de Zeruia, o socorreu. Diga: o socorreu. De novo: o socorreu. Esse cara que socorreu falou para Davi: Davi, eu socorri você e vou falar, pode ir para o palácio descansar, porque a lâmpada de Israel não pode apagar. Deixa que nós, como equipe, damos conta do recado. Davi, vai descansar. Na hora de enfrentar a batalha, na hora que a batalha começa a apertar demais, Davi tinha guerreiros confiáveis do seu lado, guerreiros que poderiam o socorrer. Querido pastor e querido líder, quem é o seu Abissai? Quem são os seus guerreiros confiáveis que podem falar: pastor, pode descansar que a gente dá conta do recado. Pastor, vai cuidar da sua saúde, pastor, que a gente dá conta do recado. Agora eu fiz uma pergunta para o pastor, agora eu quero fazer uma pergunta para você que é liderado, está ao lado da equipe do seu pastor. Eu queria saber: ei, você aí, você é um Abissai do lado do seu pastor? Ei, você aí, você é alguém confiável da equipe do seu pastor? Ei, o seu pastor pode tirar um tempo de renovo e de descanso, porque ele vai ficar tranquilo, e você é um Abissai? Ou será que você é um Absalão? Porque um pastor que tem um Absalão na sua equipe, esse pastor, por mais que ele queira, ele não consegue descansar. Escute uma coisa: se você é um Absalão no meio da equipe do seu pastor e está atrapalhando o descanso dele, você está atrapalhando a obra de Deus como um todo. Cuidado com isso. Nós precisamos ter uma equipe que nos ajuda a ficar de pé na hora da pressão. Provérbios 25, verso 9 diz: como dente quebrado e pé deslocado, assim é a confiança no desleal no dia da angústia. Como dente quebrado e pé deslocado, assim é a confiança no desleal no tempo da angústia.
É complicado um líder conseguir descansar bem se ele não tem gente leal ao seu lado trabalhando na sua equipe. Pastor Derbal, vem cá. Eu acredito que todo pastor precisa. Você vai ficar firme para poder me segurar, porque eu vou jogar, eu vou cair. Aguenta 3 sacos de cimento. Ele falou que aguenta 3 sacos de cimento, aleluia. Como eu tô levinho, magrinho, acho que eu não tô. Quanto pesa um saco de cimento? 50? Acho que eu tô quase chegando a 2, aleluia. Todo pastor precisa de um cara que na hora que ele está cansando, precisa de uma equipe que na hora que ele está cansando, Pera aí. Fica aqui. Todo pastor precisa de uma equipe e precisa de um Abissai, que na hora que ele está lutando, escuta, na hora que ele está lutando, e ele não está vendo nada, escuta, ele está lutando, e de repente, ele tomou uma flechada, ou ele desviou de uma flechada e tropeçou, e ele não está vendo nada, ele só... No capítulo 23, fala dos 37 valentes que Davi teve. Quem são os valentes que na hora que você estiver cansado, vão apoiar e sustentar você na sua liderança, pastor? Quem são os seus valentes? Irmão, você veio aqui com o seu pastor, você faz parte da equipe de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Escute, eles precisam de guerreiros e de valentes que vão estar ao lado deles. Eles vão tomar flechadas, eles vão sofrer pressões, eles vão se cansar, e o que vai ajudar é a base que vai ajudar na hora da pressão. Uma das coisas que eu tenho feito na minha oração de gratidão todos os dias para Deus é falar: Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem colocado perto de mim pessoas que são muito confiáveis, pessoas que eu posso dizer: olha, cuida para mim, me ajuda, eu preciso dar uma descansada, e eu queria aproveitar para fazer isso aqui publicamente, dizer em primeiro lugar: eu tenho uma esposa, gente, que ela é nota 1000, ela é uma das que segura meus filhos, e eu queria agradecer a pastora Valéria Monteiro, e eu quero que você dê um aplauso a Jesus, porque ela é um desses Abissai. Agora eu posso jogar e cair assim, sabe por quê, gente? Porque além da pastora Valéria, eu tenho uma equipe de líderes aqui nessa igreja que eu vou dizer: irmão, eu tenho guerreiros e guerreiras aqui nesse lugar, que é gente que arrebenta a boca do balão, e essa galera está espalhada por aqui. Eu queria pedir para vocês, por favor, aplaudam a essa galera. Gente querida, eu amo vocês, vocês são nota 1000. E eu só consigo fazer um trabalho relevante por causa de cada um de vocês. Glórias a Deus pelos guerreiros dessa igreja. Eu não tenho dúvida nenhuma de que eu não teria experimentado nem 30% do que eu tenho experimentado de crescimento e de expressão no meu ministério de treinamento com líderes, se não fosse a minha família e a equipe de líderes que Deus colocou do meu lado nesse lugar. Eu tenho plena convicção. Muito obrigado por vocês serem guerreiros como os guerreiros que estavam ao lado de Davi. Eu quero convidar você para ficar de pé.